Profunda. Vai haver um avivamento na sua casa, vai haver um avivamento na sua paróquia, vai haver um avivamento nessas 176 caravanas que vieram. Salve a igreja com a graça e a paz do Senhor. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia lá no livro de Deuteronômio. Quantas vezes você sentiu que estava falando, mas não estava sendo ouvido? Parece que a igreja estava desconectada ou sequer entendendo a sua pregação. Isso acontece, é muito claro, falta de conexão. Mas hoje, se você ficar até o final deste vídeo, eu quero te ensinar a não ser igual a esse pregador que acha que está falando algo, enquanto a igreja nem sequer está entendendo o que ele está transmitindo, porque há uma falta de conexão. Hoje eu quero te ensinar a se conectar com pessoas, uma ferramenta poderosa, não de manipulação, mas de conexão, que vai fazer com que a palavra que Deus colocou no seu coração venha a ser transmitida e entendida por todos na íntegra. Em Atos 14:1, a Bíblia diz que eles pregavam e a multidão creu na sua pregação. Percebe que não era somente o que eles pregavam, mas a forma com que eles pregavam. A oportunidade que eles tiveram foi aproveitada porque eles usaram ferramentas de conexões que acabaram fazendo com que a mensagem fosse pregada, ouvida e entendida a ponto da igreja, a ponto dos cristãos ali ou daquele povo receber a mensagem. É isso que eu quero te convidar a fazer, para você se conectar com as pessoas através da palavra de Deus, de uma forma objetiva, clara e muito eficaz. Mas antes de tudo isso, é necessário você entender que isso não é uma técnica que substitui a unção de Deus. Então, oração e busca incessante pelo Espírito Santo para que ele te proporcione uma palavra objetiva e direcionada à igreja é insubstituível. Eu diria que a técnica, na realidade, é a lenha que ali vai alimentar o fogo do Espírito Santo. É por isso que nós devemos ter em mente que nenhuma técnica jamais irá substituir a unção. Partindo deste princípio, nós vamos para o primeiro ponto, que é conexão. Você já se sentiu desconectado das pessoas? É por isso que você precisa entender que a conexão, ela inicia-se desde o modo com que você se veste até a forma com que você se direciona ao altar. Por mais que pareça algo que para muitos é irrelevante, isso é muito importante. A forma com que você se porta, abre a Bíblia, a forma com que você faz a leitura do texto bíblico e, antes de tudo, como você inicia os seus primeiros momentos de fala. Se a igreja, por exemplo, é uma igreja mais tranquila e mais calma, você jamais deve começar com aqueles jargões pesados, tentando levantar a igreja, tentando colocar a igreja para cima, pois isso pode sim causar um aspecto de espanto e as pessoas podem te verem com maus olhos, fazendo com que as boas palavras que você tem para pregar, para transmitir para a igreja, venham ser excluídas através das suas atitudes, porque muitas vezes as atitudes de um pregador falam tão alto que é impossível ouvir a sua própria voz. Ou seja, quando nós estamos nos conectando com pessoas, nós precisamos entender que o primeiro nível de conexão é falar uma linguagem que venha a ser direcionada ao povo que está me escutando. Isso começa desde o tom da minha voz, a forma com que eu falo. Se a igreja é tranquila, é calma, comece de forma tranquila e calma, objetiva, para que as pessoas possam entender que você está na mesma linha delas. É claro que existem igrejas que são mais para cima, existem igrejas que são mais pentecostais, como nós falamos no nosso diálogo, né, cristão, pentecostal. Mas enfim, quando você percebe uma igreja assim, você pode sim começar de maneira mais agitada, de maneira mais eufórica, podemos assim dizer, mas sempre com uma preservação
daquilo que você deve transmitir, nunca fugindo muito do contexto. Se você vai pregar para uma igreja calma, pregue calmamente, pelo menos iniciando, até que o povo venha no seu ritmo. Isso vai transmitir uma conexão entre o que você está falando e aquilo que está sendo ouvido pelo povo. Por isso é muito importante. Conexão é o primeiro ponto da mensagem. Conexão é a forma com que vai se conectar você, as suas palavras com o povo. E através disso que você vai explicar, o que você vai ensinar, o que você vai pregar, vai ser ouvido pelas pessoas e as pessoas vão entender a sua mensagem. Muitas pessoas começam sem causar essa conexão, até tem uma boa mensagem, até tem uma boa oratória muitas vezes, mas acabam deslizando no ponto inicial. A primeira conexão, os primeiros cumprimentos para com o povo são essenciais. Por isso, se a igreja é calma, comece em um tom suave, leve, objetivo, para que as pessoas possam te entender, para que as pessoas possam realmente te qualificar como alguém que tem algo para ser mostrado, algo para ser falado. Então, você deve se conectar com as pessoas. E é claro, se a igreja é mais agitada, você pode sim entrar de uma forma mais agitada, mas é muito importante, essa dica vale ouro para você. Se você não vai conseguir manter o ritmo de agito, de fala, muitas vezes acelerada, e isso não é legal, você não pode começar dessa forma, porque as pessoas vão entender que você começa em cima e vai decaindo o seu nível. É por isso que muitos pregadores começam muito bem, mas acabam mal, e isso acaba trazendo uma espécie de desconexão com a igreja, pois a igreja está esperando algo de você que não será entregue de forma clara e objetiva. E se no decorrer da mensagem você conseguir levantando a igreja junto com você, no sentido de trazer a igreja para comprar a sua mensagem, para entender aquilo que de fato você está falando, se a igreja compreende o que você fala, automaticamente quando você sobe o tom de voz ou quando você fala um pouco mais acelerado, a igreja vem no mesmo ritmo, no mesmo embalo, porque é uma igreja mais avivada, mais eufórica, no bom sentido, é claro. É uma igreja vibrante, é uma igreja que se conecta com a sua pregação, que entende o que você está falando e que tem por objetivo ali também se alegrar na presença do Espírito, viver a emoção do Espírito Santo, viver a presença de Deus real, genuína e verdadeira, mas para isso é necessário que você tenha muito cuidado. Por isso essa dica é uma dica de ouro e fundamental, principalmente para aqueles pregadores que estão começando ou aqueles que já pregam há um tempo, mas que precisam aí se corrigirem em alguns pontos, corrigirem em alguns momentos, que querem pregar melhor, e a pregação é algo que deve ser constante. Você deve sempre melhorar, sempre se preparar para subir ali e cumprir essa função, que é uma função primordial, a pregação do Evangelho, pois estamos ali no púlpito não levando palavras de homens, mas levando a própria palavra de Deus aos corações, pois a captação da mensagem ela ocorre na mente de cada um de uma forma diferente. Por exemplo, nós temos pessoas visuais, auditivas, sinestésicas, ou seja, são pessoas que recebem as suas palavras de forma diferentes. Quando eu falo de uma pessoa visual, por exemplo, é aquele tipo de pessoa que vai absorver a mensagem e vai captar melhor aquelas falas que você fala da seguinte forma. Vamos citar um exemplo muito claro aqui. Quando você diz: veja pela fé o mar se abrindo, as ondas gigantes vindo sobre o barco, veja o mestre subindo a montanha e os cabelos voando, são coisas desse tipo que ativam basicamente a memória visual dessa pessoa. Ela vai interligar com algo que ela já viu
e ela vai criar um montante de um cenário na mente dessas pessoas. E a gente deve, sim, durante a nossa mensagem, se conectar com essas pessoas também, que são pessoas que são mais visuais. E a pessoa que é visual, você pode pregar uma mensagem muito boa, poderosa, se não houver um ponto de conexão com ela, ela sequer vai entender aquilo que você está falando. E você pode ver que um bom pregador, os pregadores mais experientes que nós conhecemos, eles se utilizam desses 3 pontos. O primeiro, é claro, transmitir uma mensagem que venha a ser visual, que a pessoa crie na sua mente uma captação de uma imagem, uma captação de uma figura, como se fosse um filme, literalmente. Há pregadores que dizem que são belos contadores de histórias e infelizmente acabam arrebanhando multidões. Por quê? Porque se conectam com pessoas, porque contam uma história. E você pode até me questionar, dizer, mas isso não é ruim, tentar entrar na mente das pessoas? E eu te digo, nós devemos usar a ferramenta criada por Deus ao nosso favor. Quando você fala de mente humana, nós entendemos que foi Deus quem a criou, foi Deus quem a gerou, foi Deus quem a programou para se portar dessa forma. E uma pessoa visual foi uma pessoa criada por Deus com essa capacidade, com essa aguçação, né? Uma capacidade mais aguçada para que a sua mente seja ativada por uma mensagem que vai trazer uma imagem, vai gerar uma espécie de vídeo mesmo na sua mente, e assim ela vai entender melhor. Essas pessoas são aquelas que ainda quando crianças, elas conseguem captar melhor a mensagem quando o professor explica de uma forma visual, quando o professor consegue transmitir com imagens, transmitir criando paisagens, criando ali um vínculo visual com o aluno. Isso é muito claro na área, do ensino, na área pedagógica, isso é muito objetivo e muito utilizado também. E uma mensagem ela deve conter também uma parte visual, para que as pessoas possam se conectar com você, aquelas que são visuais, possam entender a mensagem, compreender o propósito e vivenciar na sua mente aquilo que Deus colocou no seu coração. E essa ferramenta, quando bem utilizada, pode mudar a vida de alguém, não só a forma com que te vê como pregador, como também a forma com que ela entende a palavra. E esse é o nosso objetivo, levar compreensão, trazer luz da palavra de Deus aos corações. O segundo objetivo é pregar uma mensagem que contém uma parte para as pessoas que são auditivas, aquelas pessoas que vão responder melhor a frases como, por exemplo, ouça agora o Espírito Santo falando ao seu coração. Escute a palavra de Deus. Aquelas que dizem, como essa, por exemplo, que eu separei aqui, ó, assim como o trovão ressoa no céu. Você está causando uma imagem não mais visual, mas um efeito sonoro que vai ser criado pela pessoa que é auditiva, e a mente dela tem essa capacidade de promover uma espécie de som. E como isso vai ajudar na pessoa? De forma simples e objetiva. Uma pessoa que é auditiva, ela precisa se conectar com esse tipo de fala, de frase, de mensagem, para que ela venha compreender de fato o que você está falando. Então, você dizer, ouça esta promessa e guarde-a na sua mente. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Você usar um gatilho, uma expressão, falando a respeito de ouvidos, falando a respeito de escute, de guarde nos seus ouvidos, de Deus fala com você nesta noite, de esta é a palavra para você nessa noite, vai auxiliar a captação das pessoas que são auditivas, são pessoas que conseguem criar melhor, guardar melhor a mensagem que vem de forma com uma visão, com uma mente auditiva. Então, por isso é muito interessante você compreender isso e trazer pontos assim também na sua mensagem, para que essas pessoas possam compreender
entender e assim você ser usado poderosamente por Deus com as ferramentas certas e, antes de tudo, com a unção do Espírito Santo. Se por um lado eu tenho pessoas que são visuais, que precisam dessa ideia de algo visível, de uma mensagem visível, onde elas possam imaginar o cenário, possam se conectar com a paisagem, tenho também aqueles que são auditivos, que precisam ouvir em forma de som, imaginar o som, o barulho na sua mente, imaginar para fixar a mensagem. Eu tenho também aqueles que são sinestésicos. O que são os sinestésicos? São aqueles mais ligados com uma memória ligada a sentimentos, emoções. Quando você diz assim, por exemplo, sinta a mão de Deus te envolvendo. Você está se conectando com essa pessoa. Automaticamente, essa pessoa está entendendo melhor, porque ela está literalmente criando a ideia de sentimento, de alguém abraçando ela, de alguém aconchegando-a em seus braços. Quando você diz assim, imagine agora o Espírito Santo tocando a sua vida, ela vai literalmente sentir aquele calor como se fosse um toque. Eu não estou falando no sentido espiritual, mas a visão que a mente dela tem é ligada a sentimentos. É aquela pessoa que quando você for falar, você pode falar a respeito, por exemplo, de um sentimento, a paz que te envolve, o amor que te toca agora, que te aconchega, que muda a tua história, que te faz se sentir melhor, que te faz se sentir bem, que transforma a sua vida. Isso é uma pessoa sinestésica, voltada para o sentimento, para as emoções. Normalmente é aquela pessoa mais emocional, mais emotiva. E ela precisa gerar ali uma ideia de um sentimento para poder captar a mensagem, para poder entender o que você de fato está falando. Então, se de um lado eu tenho alguém que precisa captar uma imagem, visualizar uma imagem, do outro lado eu tenho alguém que precisa ter uma imagem auditiva, ou seja, um som, um barulho, um movimento, a voz de alguém, ela cria literalmente a voz de Deus no seu coração, ela cria literalmente a voz de Deus na sua mente. Eu também tenho aquele que precisa criar um sentimento, precisa criar uma emoção para compreender a mensagem. E alguém um dia me perguntou se isso não era uma técnica de persuasão utilizada secular, e eu disse não, eles apenas se utilizam disso para fazer com que a sua mente se volte muitas vezes para coisas ruins, para te vender um produto, para te oferecer algo que muitas vezes vai te chamar a atenção no momento, mas você depois vai perceber que sequer precisava daquele produto. Já na mensagem, essas técnicas são utilizadas sempre em segundo plano. A presença de Deus, a mensagem que Deus colocou no seu coração, deve sim ser a primazia. Jamais utilize-se dessas técnicas e tenha coragem de usá-las, pois são técnicas poderosas que mudam a sua mensagem, se você realmente não tiver uma mensagem de Deus, se você realmente não estiver em jejum, consagração, oração, buscando o poder de Deus. Como eu já disse, estes são apenas como se fosse uma lenha que complementa, que movimenta o fogo do Espírito Santo, mas a verdadeira unção, o verdadeiro fogo vem dele, tudo dele, para ele e por ele. Mas quando você entende isso, quando você consegue utilizar essas técnicas, automaticamente se conectando com pessoas, a sua mensagem fica uma mensagem poderosa, pois você consegue de fato abrilhantá-la com a palavra de Deus sendo transmitida na íntegra, fazendo com que todos os que ali estão venham compreender. E você talvez já viu, e se você já viu, comente aqui, né, embaixo, coloca nos comentários, eu já vi um pregador utilizando essa técnica, já vi um pregador utilizando essa outra técnica, eu não concordo com isso, eu concordo, eu acho proveitoso, eu entendo que realmente eu preciso levar a palavra de Deus para todas as pessoas, e aqueles que não conseguem ter
Então você precisa entender isso. Comenta aí aquilo que você acha, aquilo que você tem de dúvida, e fale se você já viu na mensagem de Jesus alguns desses recursos aí, como por exemplo quando Jesus falava a respeito por parábolas, né, e ele criava ali aquelas imagens, aquele cenário. Será que ele estava tentando se conectar com alguém? De fato estava. Jesus foi um dos maiores oradores da história da face da terra, né? Não há ninguém que trouxe uma mensagem tão profunda quanto a mensagem dele, tão poderosa. Por isso que até hoje ele é imitado por psicólogos, psiquiatras, né, por muita gente aí que trabalha nessa área da mente. Ele é imitado, e eles transmitem essas mensagens porque de fato são poderosas. Se isso te ajudou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente coloca aqui, sempre um conteúdo cristão voltado para que você possa pregar mais e melhor a palavra de Deus.